seja muito bem-vindo a mais um programa da Confraria Literária. Eu sou a Rejane. Eu sou a Rosana. E hoje nós temos o prazer de trazer uma personagem que poderia ter saído do livro O Caminho para a Liberdade, porque ela leva livros por aí promovendo a diversidade, a inclusão social, a educação. Esta é a Andréia Martins e ela vai contar para a gente a sua história. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter vindo aqui no programa. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, muito feliz pelo espaço, gente. Ai, de nada. Conta pra gente esse trabalho que você faz levando livros por aí. A educação de jovens, tá certo? Isso mesmo. Eu sou educadora social, né? E trabalho desde 2020 numa ONG em Taboão da Serra, chamado Projeto Irapuru. E aí nessa ONG existe, na verdade a essência da ONG é a literatura, né? Então tem uma outra professora, que é a professora Rosângela, de comunicação, que faz um trabalho incrível, faz teatro com os alunos, né? Então a gente tem diversos livros que são trabalhados também para desenvolver a comunicação dos jovens. E aí o meu projeto, que é o projeto de inclusão e diversidade por meio da literatura, ele é aplicado para aprendizes, né, que são jovens contratados por empresas, parceiras da ONG, né? E qual aí, que é a faixa etária? Olha, de 16 a 22 anos, mais ou menos, né? A lei da aprendizagem é de 14 a 24, mas o nosso público lá é mais de 16 a 19, 20 anos, mais ou menos, os jovens. E eles são contratados para trabalhar nas empresas e existe a obrigatoriedade de um curso na parte teórica. E aí, esse curso que eu entro com o meu projeto, que leva os livros para as aulas. Tá. Fomenta a literatura. E só uma curiosidade, o público da ONG, quem é o público da ONG? Da onde eles vêm? Qual, né? Uma característica, assim. Perfeito. A ONG, o Projeto Irapuru, existe desde 2017. E ele é voltado para jovens em vulnerabilidade social e econômica. São jovens oriundos de escolas públicas, né? E aí eles se inscrevem, participam de um processo seletivo, com uma redação e uma prova de matemática. E quem é aprovado participa de um curso de formação. É um curso com duração de 5 meses e meio. Nesse curso é totalmente de graça, né? O curso, eles ficam 4 horas tendo aula. Durante essa carga horária, inclusive, tem período para intervalo, eles recebem lanche sem nenhum custo para eles. E eles desenvolvem matérias como administração financeira, comunicação, matemática e competências socioemocionais, que é a minha matéria. Tá. E aí, depois do curso, aqueles jovens que conseguem concluir, né, eles são encaminhados para empresas e quando as empresas os contratam, eles voltam para a gente para o curso de jovem aprendiz. Nossa, que bacana. maravilhoso. Entendi, bem legal. E o que você já conseguiu? Como é que é esse trabalho que você faz com eles na prática, né? Bom, na prática, então, quando a gente fala de competências socioemocionais, mesmo eu trabalhando a parte de empresa, né, de noções, porque são jovens que não têm nenhuma noção do que é estar numa empresa, eu também vou desenvolvendo as competências socioemocionais. Então, a gente começa, por exemplo, pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional. E, assim, 5 meses e meio, o que a gente vê de evolução, né? A gente trabalha como falar em público, então eles têm muitas apresentações. E no final, assim, a gente sempre conversa e tem, claro, tem pesquisa, né, na ONG. E nessa pesquisa, os pais também respondem. Então, a gente vê muito resultado de todo mundo, né, vendo essa evolução dos alunos. Que legal, né? Bem interessante. E os livros entram como na prática? Bom, na prática, dentro das aulas de competências socioemocionais, eles entram também, na aula de comunicação também, mas para o jovem aprendiz, no curso que eles fazem durante 11 meses, é nesse projeto de inclusão e diversidade por meio da literatura. Como que funciona? Durante o ano todo, eu trabalho temas relacionados à diversidade, né, para que eles valorizem a diversidade e para que eles aprendam a ser realmente inclusivos. E aí, dentro de cada tema, a gente usa um ou mais livros como base ali para dar continuidade e desenvolver aquele tema. Então, a gente tem, por exemplo, fevereiro é o mês que a gente trabalha a pessoa com deficiência. Tá. Aí, nesse mês, eu tenho um livro chamado A Diferença Invisível,
É uma história em quadrinhos, que é uma mulher que se descobriu, né, teve todo o diagnóstico de ser uma pessoa autista aos 27 anos. É uma autobiografia. Ah, que bacana. E a gente trabalha dentro da sala de aula, essa descoberta juntos, né, na medida que a gente vai lendo o livro. E com consequência da leitura, a gente tem um diálogo também e fazemos atividades. Eles têm, por exemplo, nesse tema, eles têm um case para resolver, que é pensando, por exemplo, numa empresa que receberá uma pessoa com deficiência e o que eles têm que fazer para que essa pessoa seja realmente incluída dentro da empresa. E aí eles vão fazer pesquisa, eu vou ajudando, eu vou mais mediando, né? Eles vão construindo em equipes e depois eles vão apresentar. Então o livro ele entra em muitos aspectos até para a introdução do tema, mas às vezes o livro fica a aula toda, né? Então, dependendo do livro e do tema, a gente vai trabalhando de alguma maneira diferente. Nossa, que bacana. E nesse projeto, vocês também recebem jovens, público-alvo das práticas inclusivas ou não? Na verdade, é dando uma base para que eles também acessem, instrumentalizem, enfim, ajudem aí. Como que é isso? Ótimo. A ONG é aberta para todas as pessoas que quiserem, né, entrar. Temos algumas pessoas que compõem, né, o que a gente fala dos grupos minoritários, não só a questão da vulnerabilidade social e econômica, mas a gente tem sim, temos casos, né, de pessoas autistas, né, já recebemos, temos também, quando a gente fala da diversidade, tivemos casos de refugiados, né, alunos que têm um caso, por exemplo, não vou citar o nome dela, mas ela já está... Conta a história. Ela é uma aluna nossa que veio, né, como refugiada da Venezuela. Ela fez o curso de 5 meses e meio. Quando ela chegou, ela trouxe muito medo de se comunicar, porque na escola ela sofreu bastante bullying. E é o grande desafio, né? O português. Exato. Né? E ali a gente mostrou o Irapuru, a ONG, o Irapuru, ela é muito acolhedora, né? Isso é uma característica da ONG. E aí a gente mostrou o quanto ali a gente dá espaço para todas as pessoas e a gente valorizou o espanhol dela. Claro. Muitas vezes a gente brincava, né? Como fala tal coisa? Teve atividade que ela quis desenvolver em espanhol e a gente valorizou isso. Enfim, e ela terminou o curso de 5 meses e meio, foi contratada como jovem aprendiz numa empresa, fez o curso de aprendizagem conosco. O ano passado, quando eu trabalhei o tema de refugiados, ela foi dar palestra para os alunos. Nossa, que orgulho! E ela foi lá na frente, contou a história dela e foi, nossa, um avanço, né? Hoje, ela já não está mais como aluna, ela é efetiva na empresa que ela está cursando psicologia. Enfim, né? Então é um dos casos que a gente fala, né? Que era um tesouro, né? Sim. A gente lapidou de alguma maneira, mas muito dela também foi se descobrindo e tá voando por aí, né? Que delícia saber Se disso. não tem esse Muito acolhimento, pode dar tudo tão errado, tão diferente, exatamente. né? Sim. Que bom. Então, alguns desses casos, né, que a gente percebe, fora dessa questão da parte social e econômica mesmo, né? Sim. O Irapuru, por ter muito tempo já, tem jovens que voltam e estão bem nas empresas e tem jovens que voltam para ajudar, né, de alguma forma a ONG. Então, isso para a gente é mais do que um case de sucesso, né? Com certeza. A gente vê como deu certo, né, o projeto. Vou trazer alguns temas, então, né? Ah, eu que eu acho acho bem legal. interessante. E aí Final. vou falando os livros. A gente nem gosta de livro Imagina. aqui. E que é legal porque as pessoas depois vão atrás. E eu acho que no meu projeto também vocês vão ver a variedade de livros que eu preciso valorizar, principalmente a literatura brasileira. Em março, a gente trabalha a mulher. E o livro é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que eu sou muito fã. Eu conheci a autora. Ela é incrível. A Aline, eu conheci o livro na Festa de Livro da USP, né, em 2018. Eu fui comprar uma trilogia maravilhosa da Scholastic Mukasonga. Ela é uma trilogia que trabalha a questão, ela fala, né, ela compartilha toda a vivência dela em relação ao genocídio de Ruanda. Então tem Baratas, a Mulher de Pés Descalços, que é para a mãe dela, é um livro fabuloso. É muito, né, muito forte. Fica a dica. Nossa, fica a dica. dica. Vai ter muita dica de livro, E Nossa Senhora do Nilo, que é na escola, então ela vai trazendo. E eu fui atrás dessa trilogia e cheguei lá, a moça da editora Nós, que é desse livro, comentou do Peso do Pássaro Morto. Eu abri o livro, quando você abre o livro, você fala,
como assim, né? Porque a Você já viu o forma tipo que de ele está escrita, estruturada, E ela falou, olha, história de uma mulher dos 8 aos 52 anos de vida. E aí aquilo já mexeu comigo. Eu falei, vou levar. Mas assim, ninguém me contou como que era o livro. E eu fui ler no metrô, eu falo, não recomendo ler esse livro em transporte público. É um soco no estômago, É né? um soco no estômago. É um livro muito forte, é narrado em primeira pessoa e é a vida de uma mulher, né, dos 8 aos 52 anos. E eu lembro que no primeiro momento, quando eu terminei o livro, eu deixei ele de lado, fiquei muito brava. Fiquei brava com a protagonista, né? sim. E depois eu comecei a refletir e comecei a lembrar do que é ser uma mulher, né? E algumas questões que a gente pensa. E aí eu fui voltando, assim, eu já li muitas vezes esse livro, né? Porque eu trabalho com ele desde 2020 e já tive contato, né, com a Aline, enfim. E aí seguiu esse trabalho com o livro. Mas como levar esse livro para adolescentes? E aí, o que eu fiz? Nesse livro é uma dinâmica bem diferente. Eu divido eles em equipes. Cada equipe vai ler algumas fases da vida, faixas etárias dessa mulher. E aí eu tenho a equipe que vai ler os 8 anos dela, a equipe dos 17, 18, depois 28, 32 e vai separando. E eles vão ler separados. Então, lá na ONG... A gente tem muito espaço arborizado na ONG, né? É maravilhoso. Tem uma quadra, é um espaço muito lindo. E eles se distribuem. Às vezes eu pego eles assim, deitados na quadra, lendo. Eu falo, cena linda, que a gente fica, ai meu Deus, né? E aí ficam lendo. E eles vão ter um tempo para essa leitura, para conversar. Eu sempre vou circulando, porque é importante, principalmente algumas partes do livro que eu já conheço. Eu tô ali para dar um suporte, né, para as questões que essa mulher vai vivenciar. E aí depois a missão deles é voltar e cada um vai construir o que leu para a turma. E a gente faz isso na lousa, então eles se dividem, quem vai querer contar e quem vai querer escrever na lousa palavras-chave, né, que abordem aquela história. E é muito legal porque, por exemplo, quem leu só os 52 anos de vida dela, tem lá nomes e personagens que eles não sabem o que aconteceu. E eu fico o tempo inteiro passando e falando assim, não julguem, vocês não conhecem a história toda. E eu falo para eles, eu falo assim, olha, hoje vocês conhecem eu, professora, com os meus 44 anos de idade. Eu conheço vocês com 18 anos, 17 que vocês têm. Mas o que aconteceu antes? O que vai acontecer depois? E aqui é isso que vocês vão perceber. Vocês vão conhecer isso, para eles entenderem que no final eles vão conhecer a história toda daquela mulher. E, gente, é assim, é lindo. Todo mês de março eu vou tirando foto, eu mando pra Aline, eu falo, olha aqui. Imaginando, gente, porque é incrível, assim, porque eu falo, a gente como professora planeja, mas eles fazem coisas diferentes. Então, já aconteceu de grupos, aos 8 anos de idade, em vez de escrever, a gente pode fazer desenho? E eles desenham personagens que estão na história, mas de uma forma tão afetiva, porque os 8 anos é uma criança contando. Então, assim, você vai vendo e eu fico ali, né? Eu fico muito emocionada em como eles constroem a história. E é muito bonito, né? Tudo como eles fazem. E no final de tudo, a gente vai refletir sobre tudo que aquela mulher vivenciou. E é muito assim, tudo que eles vão trazendo. Eu posso provocar com algumas coisas, mas eles também vão trazendo as questões deles, que eles acham importante. E tem alguma, por exemplo, porque aí você vai fazendo fracionado, né? Até porque talvez a questão dos tempos ali, das aulas, né? Para vivenciar e dar conta de todos os livros que você traz ali para compor. Muitos deles depois têm vontade de ou pegar emprestado e falar, ai, nossa, mas agora eu quero ler, né? Não quero ler só essa parte, né? Apesar de ter convivido e de você ter promovido essa dinâmica aqui. Vai ver toda essa trajetória e chegar no final ali na história daquela personagem. Tem esse movimento também deles, eu quero levar esse livro, eu quero ler mais sobre esse livro. Sim, no caso do Peso do Pássaro Morto, a gente lê ele todo, isso mesmo, né? Nesse aspecto de juntar ali na turma. Vai compondo e até... Mas depois os alunos pedem emprestado, sim. Tanto que na ONG tem, acho que uns 4 ou 5 exemplares desse, e eles pegam emprestados. Sim. Porque eles falam, principalmente as meninas, é importante eu ler sozinha.
E eu, não, leva, Porque mexe leva. muito, Sim, né? e muitos É muito livros eles impactante. pedem emprestado. Muitos, assim, é muito interessante. Ou eles querem comprar, né? Mas a maioria, sim, Que pede. delícia, quer comprar e ter É pra si, muito, né? exatamente, é muito assim. Então, isso que a gente pensa, né? A gente fala. E, importante, a ONG tem a essência da literatura, mas nem todos têm o hábito de ler. Né? E até pela demanda deles. Eles começam a trabalhar com 18 anos, 17, estão na escola. E muitos período integral, e é uma demanda bem difícil para conciliar, mas eles estão ali tentando, né? E principalmente quando é um livro que chama atenção. Então, como você falou, realmente tem alguns livros que a gente não vai trazer ele completo, e aí fica, e mesmo que a gente traz, eles pedem emprestados. Eu lembro que eu trabalhava um livro. Eu mudei, depois eu vou contar porque eu mudei, mas eu trabalhava o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro muito importante que conta uma questão que aconteceu no nosso país, né, no Hospital de Barbacena, e durante muitos anos, e é atrelado à questão da saúde mental. E é jornalístico, né? E eu trabalhava esse livro, e aí depois que eu trabalhava, alguns alunos pediam emprestado. E eu achava muito legal, não só alunos que se interessam pela área da comunicação, mas que ficaram curiosos, eles ficam perplexos, que eles falam, nossa, Pro, aconteceu no Brasil. E nossa, foi recente, porque né, não é uma coisa de 1800, Sim, né? Então, sim. são questões que realmente, essa provocação, né, para os livros é bem, bem legal que acontece. E esse fomento mesmo, porque a gente vê os jovens e tem uma parte da vida, assim, né, nessa fase aí, dos 16 até 20, que param de ler, né? E você vai resgatar isso depois mais velho. Então, quando tem esse tipo de fomentação, né, para a leitura, de falar, poxa, parei, né? Quando são muito pequenos, leem muito, depois aquilo se perde em algum momento da vida. E ter essa oportunidade de fomentar por meio da literatura é muito gostoso, né? É muito legal. Posso contar mais um tema? Aproveitar Claro, que você trouxe da questão da infância, eu lembrei. Em abril a gente trabalha a diversidade geracional. Então, a importância deles olharem para gerações, né? Respeitarem os mais novos e os mais velhos. E essa relação. E aí eu uso um livro, que é um livro pequenininho, mas é lindo, do Walter Ugumãe. E é As Coisas Mais Belas do Mundo. E é o livro que conta a história dele com os avós. É a coisa mais linda, é pequenininho. Esse livro a gente lê junto. Então, eu coloco no projetor as imagens do livro e eu convido alguém para ler. Então, a gente permeia também pelo esse trabalho de ler em voz alta. E aí, um ou mais alunos, depende da turma, tem mais alunos que querem ler. E eles vão lendo e a gente né, vai sentindo aquele livro. E uma questão também que eu acho legal trazer... Eu tenho uma experiência como mediadora de biblioterapia. Ah, interessante. Nossa. Que aí, o que acontece? Nesse livro, isso acontece, apesar do Pássaro também trazer isso, da Aline Bey, mas nesse livro a gente faz um trabalho diferenciado. Algumas dinâmicas eu não vou contar aqui, porque meus alunos vão ouvir e eles não podem saber, né? Vai ter que ser surpresa. Sim. Mas, no começo da aula, eu já faço um trabalho com eles da gente olhar para a infância. Então, eu faço algumas coisas lá que a gente vai ter uma dinâmica antes de começar o livro, de relembrar e de pensar na infância. E aí, depois, a gente vai para o livro. Depois do livro, eles vão trazer o que eles sentiram, né? Como que foi essa leitura, o que eles lembraram. E é muito interessante. Óbvio que avô, avó... cheiro da comida. Memória afetiva total. Memória afetiva. É assim, lindo que eles trazem. Nossa, Pro, lembrei na casa da minha madrinha. Madrinha aparece muito também. E eles vão trazendo. Isso é muito importante, né? Que é o que você até comentou. Quando a gente olha para os jovens, eu brinco com meus adolescentes, né? Que eu falo, as pessoas não entendem vocês. Ficam chamando vocês de aborrecentes, mas vocês estão saindo da infância e é um choque, né? E não são adultos ainda, mas ali eu tô com jovens que precisam trabalhar. Então, como é isso, né? E aí eles, não, né? Então você vê que isso... Né, muitos trazem a questão da conexão com desenhos animados ainda. Mesmo a gente não infantilizando eles têm isso muito vivo. E aí, nesse momento dessa atividade, eu vejo que isso é importante, porque eles resgatam algumas coisas lá. E aí eu falo também a questão dos pais, né? Eu brinco com eles. Importante vocês pensarem que para os seus pais tudo é novo também. Até então, seus pais estavam ali protegendo uma criança.
Então agora vocês querem sair por aí, pegar ônibus sozinhos, calma, né? Brinco. Sim. E aí eles olham, porque é importante também esse olhar, né? Eles às vezes estão ali nos problemas deles, né? Nos medos, enfim. E a gente, com esse livro, a gente consegue trabalhar várias questões. E depois, à tarde, a gente faz uma atividade de pesquisa sobre as gerações. E aí eles vão fazer com pesquisa, com teatro, é muito legal. Desde a geração antes das deles, que aí vem os irmãos mais novos, é bem legal, até os mais velhos, os baby boomers, né? Então eles vão falar. E por ser um curso voltado também, né? O foco é a capacitação profissional, a gente vai olhar para as empresas, Perfeito. né? Mas tudo eles vão atrelar. Até quando vai da infância, a questão do pai que precisa trabalhar e o filho que está sozinho em casa. Então é muito bacana assim, o que acontece. E tudo inicia na leitura, né, dos livros. Sim. Nossa, muito bom esse trabalho, né? É tão bom saber. Ai, o efeito que causa nesses Nossa, jovens. os impactos, né, que tem. E por que você trocou o livro Holocausto? Então, Guardei aqui a curiosidade. no mês de agosto eu trabalho saúde mental. E aí o ano passado eu trabalhei, né, Holocausto, e eu trabalhava de uma forma tranquila, mas é um livro que ele é muito forte, né, porque ele vai trazer coisas reais ali, a gente lia de uma maneira diferente. Mas perto do final do ano passado, a gente soube, né, que perdemos um aluno por questões de saúde mental, né? E isso mexeu muito com a gente como professora. E aí a gente, né, o que a gente pode fazer dentro da sala de aula para mudar isso? E como agosto é um mês que o meu tema é saúde mental, eu pensei, poxa vida, eu preciso então olhar para esse tema diferente. Não dá mais para olhar dessa maneira. E foi aí que eu coloquei a biblioterapia. Né? E aí eu faço algumas dinâmicas, né, na nossa carga horária, mas uma delas é o que a gente chama de círculo da biblioterapia, que é quando eu trago alguns livros, coloco eles em círculo e vou trabalhar com eles algumas questões. Então, por exemplo, eu começo com a Divina Borboleta, que eu vou trazer o autoconhecimento. Primeiro a gente vai ler o livro, então lê e vai folheando as imagens, né? E depois eles vão dizer o que eles sentiram com aquela leitura, o que lembrou, né? A gente fala, a biblioterapia não é interpretação de texto, é sentir, é refletir. E eles vão trazendo, olhar para si, exatamente. Conforme a história traz, o que você faz internamente. Depois eu vou usando outros livros. Tem um livro chamado O Mar Me Contou, da Adriana Freitas, que é da mesma editora da Divina, que ele fala do medo. E aí a gente vai ler e depois vai surgir, né? Medo do quê? Nossa. Do que vocês têm medo? E, gente, assim... Nossa, eu já tô até imaginando quanto de coisas que saem, né? É muito rico. Quantos medos que Quantos saem, medos. Então, às vezes, há um medo de altura, medo de aranha. E aí a gente fala, tá, vão ter que lidar com esse medo em algum momento? Aí, tá, medo da morte, medo de perder alguém. E aí quando eles falam sobre a morte, aí já vem outro livro que eu sempre cito, que é vocês devem conhecer a Ana Cláudia Quintana Arantes. Sim. Incrível, né? Eu acho que tem no perfil de vocês, tem um né? bate-papo A gente leu, fez entrevistas. Maravilhoso. Convidamos tem terapeutas bastante para Isso, falar sobre isso. É um dia que vale... Não, a morte é um dia que vale a pena viver, né? E eu falo sobre esse livro, embora todos delas são maravilhosos, né? E aí eu falo desse, e falo que ela vai trazendo essa questão, mas qual a importância de pensar na morte? Olhar para a vida. E aí eu falo, como que a gente está vivendo? Né? Até essa questão do uso do celular, né? Dessa coisa de ficar mergulhado ali horas e horas naquele mundo. E eles vão trazendo essas questões. Então, a biblioterapia, vários livros diferentes. Eu coloco o Fernando Pessoa com o desassossego dele, com frases. Eu falo, vou colocar Fernando Pessoa para meus alunos, né? Que delícia, muito bom. Muito bom. E eles, o que é a vida, gente? Aí começa, né? E é muito interessante que uma coisa que aconteceu esse ano, por exemplo, no final, a gente teve alguns encontros online. E aí eu pedi para eles me mandarem um diário de bordo, contando como foi aquela experiência para eles. E a maioria trouxe a importância de ouvir os colegas e a interpretação dos outros em relação ao que eles pensavam. Olha.
E aí eu falo assim, gente, é muito interessante porque eles não olham assim, eu penso diferente. Não, olha que legal, ele pensa diferente de mim e vão aprendendo junto. Isso, né? foi os dois incrível lados, né? isso. E também o quanto que, nossa, pensa nisso, eu também penso sobre a mesma coisa, porque jovens têm muito isso, né? De falar, até ter medo de falar, de se colocar, porque fala, nossa, eu vou falar bobagem. E aí o outro traz as mesmas sensações, as mesmas aflições, os mesmos medos, ou medos diferentes, enfim, né? Nossa, isso é muito bom. Isso é muito Então, bom. isso para mim, quando eu fui lendo isso, eu falei, eles entenderam, né? E a biblioterapia, quando a gente fala quando é coletivo, né, esse encontro, é exatamente isso. Mesmo que você viu aquele lado da história de uma maneira e o outro trouxe de outra, ok, mas você vai, de repente, aprender uma outra coisa, Claro. né? Ou entender que o outro passou por outras coisas, né? Que eu falo para eles, eu brinco, né? O livro, ele vai se movimentando também. A gente fala do Pequeno Príncipe, né? Lê quando você tem 10 anos, lê com 20, lê com 30, você vai ver que é outro livro. É isso. E a mesma coisa quando você compartilha. Então, a gente lê a Divina, ela é a história de uma borboleta que ela vai se transformando ao longo das fases da vida. E, gente, já trouxe cada questão desse final, quando, assim, questões assim que eu, como autora, eu não tinha pensado, né, de descobertas. Eu queria aproveitar, então, e falar para o público que a Andréia é autora desse livro, A Divina Borboleta. E aí, agora você pode completar. Você, como autora, você nem pensava nessas questões, mas esse livro, ela é autora. Além de tudo isso, ela é escritora e já está já está gerando um novo livro que ela vai contar para a gente depois. Eu vou trazer a Divina, então, porque tem a ver com esse trabalho, né, da mediadora de biblioterapia. A Divina, então, o que acontece, né? Qual foi a ideia de trazer a Divina? Eu, em 2020, na pandemia, eu participei de algumas oficinas de escrita e 2021, como eu já estava trabalhando com os adolescentes, eu via muito essa questão do autoconhecimento. Eu trabalho a questão da inteligência emocional e fiquei olhando muito para o que é o autoconhecimento, quando que a gente se dá conta de que a gente não se conhece internamente. E eu tive na oficina de escrita, eram só mulheres nessa oficina. E uma das meninas que estavam fazendo textos, a Tati, ela contou uma história muito assim forte e real, né, da mãe dela, dos últimos momentos de vida da mãe, da relação dela com a mãe. E quando eu terminei o encontro, eu desliguei lá a chamada, né? Veio muito a minha mãe, porque minha mãe em 2019 sofreu um AVC e desde então ela não fala mais. E eu sempre olhava minha mãe com várias questões, né? Coisas de mãe e filha, né? Mais julgava do que conflitos e tal. E aí, depois disso, eu comecei a refletir muito assim, nossa, se lá atrás minha mãe tivesse tido um trabalho de autoconhecimento, será que ela não teria sido outra pessoa sem essa questão, até mesmo do AVC, por vários fatores, né? E aí, eu lembro que eu parei assim na frente do notebook e veio o poema. E minha mãe é apaixonada por borboleta, e aí começou e veio o poema, assim, naquela noite. Foi muito estranho, assim. E aí, ali, né? muito divino mesmo. E aí, eu coloquei, né, no papel, convidei uma menina que eu já fazia mediação de biblioterapia de forma voluntária para ela. Eu fiz na época de pandemia e de forma virtual para algumas meninas com alguns livros. Então eu trazia alguns livros para a gente falar sobre sentimentos, né? E era importante naquele momento. Suporte importantíssimo, né? Num período de muito sofrimento, de muito sofrimento, né? Exato. E era bem interessante, era só nós, eram 5, 6 meninas ali, de 16, 17 anos, e uma delas sempre desenhou, que é a Letícia Mayumi, que é a ilustradora. E aí, depois disso, eu lembrei disso, mandei uma mensagem para a Mai, né? Falei, tô com vontade de fazer um livro, tal, não sei o quê, você ilustraria para mim, tal? Ela, claro, né? E aí foi nascendo o livro. Eu fiz ele primeiro de forma independente, mas aí depois, o ano passado, eu participei de uma Bienal do Livro em Taboão, e a Frevo, que é essa editora, conheceu a Divina e falou, a gente tem que trazer pra gente esse livro, porque é a cara deles e tal. E aí eles lançaram
em julho, né, desse ano, a gente lançou essa edição, que tá incrível, é outro livro, a gente fala, né? É uma editora, né, muito potente, assim, no sentido de olhar para o autor, do contato com a ilustração, com a ilustradora. E aí a gente fez isso. Mas eu digo que o nascimento dessa história foi por entender dessa coisa do autoconhecimento, sabe? Olhar para a biblioterapia, porque o que nasce desse poema, o poema, né, a questão da metáfora é muito isso. Então, trabalhar o tema saúde mental usando esse livro é uma coisa, assim, muito bacana. Porque a borboleta, ela vai pousando de flor em flor. A cada flor, ela se transforma na cor da flor. E ela está buscando, né, o seu lugar. E isso vai acontecendo e vai se transformando. Ela vai mudando, né, até um final que eu não posso contar. Claro. Quem quiser saber que leia. Exato. Mas surge muita coisa de se adaptar, de ter que mudar. Eles vão trazendo coisas que eu falo, gente, é isso. Né? O poema tem essa força. E essa hora, né, de eu fazer a questão de trabalhar a saúde mental usando os livros, que é essa questão da biblioterapia, é justamente pensando nisso. O quanto os textos conversam com a gente. Sim. Né? Quando a gente lê o livro, né, todos os livros que a gente lê, nossa, né, tem texto que você fala, nossa, parece que é para mim. Com certeza. Sim, e quanto Muito. aflorar essa subjetividade que está ali guardadinha de você colocar, né? Exatamente, exatamente. E sem querer, na nossa confraria, no nosso grupo de 12 meninas, é claro. Eu sou menina, Claro. a gente acaba fazendo biblioterapia e não sabia. É verdade. Porque a gente não nomeava assim. Não isso. nomeava assim, Isso. mas virou uma terapia em grupo ali. São tantas evoluções, autoconhecimento, assim, bem bacana. Eu queria também saber, fiquei curiosa, como surgiu a biblioterapia. Difícil para eu falar essa palavra? Para você, como é que você começou esse trabalho? Legal. A biblioterapia me surgiu no final de 2019. Eu já estava pesquisando para escrever o projeto de inclusão e diversidade e achei alguns artigos, né? Falei, nossa, o que será isso? E aí me inscrevi até numa oficina que ia ter numa faculdade em janeiro de 2020, em fevereiro, mas aí veio a questão da pandemia, eles tiveram que cancelar. E aí eles fizeram essa pessoa, que é a Cristiana Seixas, que é para mim, foi uma das minhas professoras mais importantes. E ela fez, no decorrer de 2020 mesmo, ela fez online. E até que foi o primeiro curso online. Ela falou, nossa, será que, né? Como que vai ser online? Deu super certo. E aí eu fiz esse curso e aí continuei lendo, né? Hoje eu estou coordenando um livro que a gente vai lançar sobre a biblioterapia. Olha. Com 2 mulheres muito potentes. Né? É a Érica, que trabalha no Hospital do Câncer de Barretos, com projetos incríveis da biblioterapia, e a Cidinha Pardini, que é uma potência de mulher, assim, a gente fala que é a nossa mestra, assim, né? Ela foi uma das também referências, né, da biblioterapia, e aí a gente está coordenando esse livro com mais de 20 pessoas que trabalham a biblioterapia. E tem a biblioterapia gente, de diversas maneiras, com sarau, clube de leitura, meditação, musicoterapia. Gente, que delícia. Em sala de quando aula. Você fala do hospital, eu já fico imaginando todo esse movimento nos hospitais, né? Em vários lugares, né? Esferas, né? Exato. Tem para mães atípicas, tem assim, para mulheres, são vários. E aí, nesse livro, elas vão contar as práticas, né? E desde 2020, então, eu uso, dentro do projeto de inclusão e diversidade, a gente usa a biblioterapia. Porque é isso, né? Igual vocês falaram, a gente vai junto ali coletivamente, fazendo uma terapia, conversando, olhando para mim, olhando para o outro. Por exemplo, trazer mais um tema que tem a ver com isso que a gente está falando. Em junho, eu trabalho a questão da comunidade LGBTQIAPN+. Uau, ela sabe Eu já falo de A a Z, porque olha... E eu uso o livro Amora, da Natália Borges Polesso, que é uma escritora brasileira que eu amo também. E é um livro de contos, então essa variação de livros também eu faço. E a gente distribui um conto para cada equipe e eles vão ler. Mas eu tenho nas minhas turmas vários jovens que fazem parte dessa comunidade. Então, assim, nesse momento dos contos, gente, acontece identificação, sabe? Nossa, Pro, eu me vi aqui, sabe? É muito assim. De reconhecimento, pertencimento. Pertencimento, exatamente.
E outra coisa que esse ano eu lembro que, nossa, ficou tão forte para mim, é o olhar para o outro, o respeitar o outro, que é uma questão, né, que pega, principalmente quando a gente fala dessa comunidade, né, mesmo com pessoas jovens. E eu lembro que na hora do conto, eles leem separadamente e depois eles vão voltar para a sala contando aquele conto. E tem um conto que chama Deus Me Livre. E esse conto, a história se passa dentro de uma igreja. E duas turmas quiseram fazer a apresentação desse conto de forma de teatro. E foi tão interessante a narração deles, e aí a turma participando, e a gente, nossa! E aí alguns alunos trazem sobre as igrejas que eles frequentam, ou a religião de cada um, as questões ali, e é muito legal o respeito, mas ao mesmo tempo o que eles entendem que ali eles podem falar, eles não vão ser repreendidos, porque a gente está ali se construindo juntos, né? Eu falo, gente, aqui tragam, né? Não é que você está falando mal de uma ou da sua, é um desabafo e a gente vai refletir, tá tudo bem. E isso, assim, é incrível que acontece. Eu falo, gente, como é potente esse olhar para mim, olhar para o outro, me identificar e tudo por meio de uma história ali. E tudo ficção, no caso desse livro. E todos esses projetos, né, essas leituras que você vai promovendo, eu fico muito, quando você falou agora do último, de promover essa liberdade, né, desse espaço para se colocar, para Sim. É pertencer, exatamente o né? que eu pensei. Além de ser através de livros e tudo, o principal ali é o acolhimento que eles têm. Eles se sentem seguros, livres, Sim, para livres. expressar quem eles são ali. Sim. Eles são acolhidos por vocês, né? Exatamente. Olha, que projeto, Nossa. Tony. Parabéns. Maravilhoso. E o projeto em si é algo que você levou para a ONG, mas ele nasceu antes, então. Como é que é isso? Ele nasceu alguns meses antes na teoria, né? Porque sim. eu sempre fui apaixonada por livros, né? Tinha lá a minha experiência na diversidade, né? E aí fui escrevendo o projeto. Mas, assim, de 2020 todo, ele foi do papel indo para a sala de aula, né? Hoje, eu falo, hoje ele é muito mais sala de aula e papel. Que agora ele está indo para o papel para alguns projetos que eu quero apresentar, enfim. Mas é muito... E ele foi se movimentando pelos alunos, né? Que é isso, porque eles dão vida às minhas ideias, né? Todos e às vezes uma coisa não dá certo. Exato, é muito. Quando a gente trabalha a diversidade religiosa, a gente usa outra história em quadrinhos. A gente usa o Persépolis. Eu conheço. E Persépolis, ele é também uma autobiografia, né? E quando a gente traz a história, é interessante que ela começa na infância, né? E aí a gente vai trazer a questão do fundamentalismo religioso, quando a gente mistura a religião com a questão política, né? Enfim. Mas aí o que a gente faz? Tem toda essa leitura, mas depois, à tarde, eles vão se dividir em grupos, são 5 equipes, e cada equipe vai pesquisar uma religião diferente. E aí eles vão apresentar sobre essas religiões. E, gente, é fantástico. Como eles se ouvem, como não há nenhum tipo de manifestação de nada. Obviamente, hein? Nada. Olha. Mitos, curiosidades, a gente fala, saber o que sabe? não sabia, olhar de um outro jeito, né? Que às vezes vem de um jeito recortado e você tem uma Exato, imagem, sim. quebra um pouco, né? O estereótipo de muitas religiões. Exato, exato. E aí é muito bonito, porque ao mesmo tempo que às vezes tem um aluno no grupo que ele quer contar sobre a religião dele e o grupo abraça a ideia, tem também aquele que fala, vamos pesquisar uma religião bem diferente? E vamos contar o que a gente descobrir? Aí eles vão pesquisando, né? E eu sempre, um dos pilares do projeto de inclusão e diversidade por meio da literatura é uma pesquisa consciente. Então, eu sempre falo a importância da gente olhar aonde a gente está pesquisando as coisas. Nas fontes, isso, né? Exatamente. Não cair nesses fake news, isso, né? Isso. Isso é Isso muito é importante, né? Hoje em dia, então, é essencial, né? Essencial. A escrita desse livro foi a sua primeira experiência?
Sim, como escritora, sim, foi a primeira. Você não tinha feito uns ensaios antes? Foi essa Não, inspiração divina mesmo? No Literaturar, que é o meu perfil no Instagram, eu já fazia alguns escritos e postava, né? Mas para livro mesmo, eu tinha que fazer algumas oficinas, né? Estudar mais. A gente sempre fica um pouco inseguro, né? Mas ao mesmo tempo eu acho também que a gente não pode esperar muito, porque às vezes a gente estuda tanto, né? Tanto, e é mais medo do que falta de embasamento, né? Sim, então, sim. acho que foi no momento certo, assim, né? Tem que ir com medo mesmo. Exatamente. E o segundo livro agora? A gente tá. O segundo livro, a gente já tá com a Mai, né? As ilustrações, isso A é informação. Mai. A Letícia A Mayumi, Letícia, que é a ilustradora sim, da verdade, Divina. sim. Não, eu falo, né? Isso até vai ser uma informação. spoiler, Um spoiler, né? Eba! Porque ninguém sabe ainda, mas ela vai ilustrar, né? Um novo livro. É uma história, é um pouco maior, né? Ele é voltado ainda para um público infanto-juvenil, mas é um livro com algumas camadas, então tem um pouquinho mais de complexidade, né? Mas basicamente a história dos encontros da vida, né? Como esse encontro aqui, né? A nossa vida eu acho que eu sempre falo, né? Como a gente pensa, né? Vinícius de Moraes trouxe, né? A vida é arte de encontro e desencontro. E o livro ele fala disso, né? Sobre esses encontros, os seres que a gente encontra, né? Pelo nosso caminho, o que eles deixam para nós, né? O que a gente às vezes a gente não enxerga, mas está dentro da gente, foi de alguém que passou por nós. Então o livro ele vai trazer essa premissa, né? É uma história muito bonita, tem a questão geracional também, tem sobre contação de história, tá bem linda assim, a história, e agora a gente está esperando as ilustrações, né? Provavelmente no primeiro trimestre, né, de 2025, que a gente vai fazer o lançamento dele. Aí a que gente legal. quer ser convidada. Vamos, não, com certeza. E na página do seu Instagram, que você divulga os projetos que você faz com esses jovens todo mês, que eu fiquei aqui pensando, né? Como é que eu consigo acompanhar isso? Ou fica só lá pela ONG e tal? Como é? As pessoas conseguem saber um pouquinho mais, ver o resultado? Legal. Então, lá no Instagram, no perfil do Literaturar, eu sempre posto, né? Desde 2020 tem até uma capinha, né? Aproveitei que eu tenho uma publicitária dentro de casa. Ai, que beleza! A minha filha é formada em publicidade, então ela me ajuda no Instagram. Presente. E a gente tem uma capinha, né, do projeto, tá lá, né, partilhas do projeto Inclusão e Diversidade, inclusive desse mês, que foi Educação Antirracista, com o livro da Djamila Ribeiro, né, Pequeno Manual Antirracista. Eu vou postar amanhã sobre isso, que foi incrível. Incrível o trabalho que assim, eu falo, jovens, foi a aula toda, assim, a gente teve, primeiro momento, na parte da manhã, eu passei o filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos, né? Impactante, hein? Gente, assistir com os jovens é maravilhoso. Essa experiência, né? Nossa, se um dia vocês quiserem, tá? É muito legal, porque a reação deles é fantástica. E aí, à tarde, a gente fez, a tarde toda, o trabalho com o livro da Djamila, né? Com uma dinâmica, que é uma dinâmica adaptada por empresas, né? Que chama Word Café, mas eu transformei nela em Aprendendo por Estações. Então, eles aprendem o livro, capítulos separados, né? E depois eles vão circulando nas estações num tempo X e compartilhando aquele aprendizado. É muito legal. Passa que é contando né? para quem está na estação. Isso. Tá. Aí quem fica vai anotando, né? E depois eles têm todo aquilo. Eles têm os 15 minutos para fazer isso. Aí eu trabalho a administração do tempo. A gente vai trabalhando algumas competências ali paralelas, né? E esse público, as suas crianças, não, seus adolescentes, Jovens. eles são bem abertos, assim, ou você também tem casos de pessoas mais rebeldes que não querem participar, se revoltam, sei lá, que não entram? Porque, pelo jeito, me dá uma impressão, né, que está tudo muito sucesso, que o público é bem bacana, mas tem esse outro lado? Como que acontece? Todo começo de aula, eu abro com o meu slide dos pilares do projeto. Que primeiro, diálogo acolhedor. E aí eu falo que ali é um lugar seguro e é um lugar de respeito. Então, eles já entendem
que ali a gente não vai aceitar brincadeiras ou comentários, enfim. Mas, ao mesmo tempo, que é o espaço de perguntas e de posicionamento com todo respeito e tentando entender. Então, eles já entendem isso. Depois disso, eu vou trazendo, eu coloco o tema. Então, por exemplo, o tema educação antirracista. Aí coloco o que você sabe sobre o tema. E aí eles vão falar. O que eles sabem, qual a importância? Aí eu falo, gente, para que a gente vai falar disso aqui, nessa formação? E aí deixo eles trazerem. E como a gente tem num público muita gente que faz parte, né, dos grupos, então eles muitas vezes falam e os outros escutam. Isso, aí eu acho que ali eles percebem que eu acho que é necessário, né? Né? Uma beleza. O tempo todo, em todas as falas, vai reforçando essa questão do pertencimento, né? Quando você fala exatamente. E do respeito ao outro, sim, né? Então, é muito legal. Nossa, que encantador tudo isso, né? Eu tô assim, é lindo. Eu tô apaixonada pelo projeto, de verdade. Eu queria fazer parte de um projeto desse, impressionante. Porque você tá cuidando da base, sabe? Nossa. Da formação e de pessoas que não são muito privilegiadas. Normalmente, até tem quem passe, né, por projetos assim, mas em escolas particulares, né? E ali não. Nas bolhas, né? Você sai da bolha e... Nossa, é bárbaro. Parabéns pelo seu trabalho, de verdade. Eu acho que o acesso, além dos jovens, né, que é o foco, quando você estava falando da Djamila, né? Eu acho que todos têm que conhecer, né? E ter acesso a esses livros todos, sim, né? De 0 a 100 anos. Exatamente, né? Sim. É importante, né? A gente vai colocar o nome deles, por mais que esteja falado assim Legal. No vídeo, que eu acho ótimas dicas. Sim. O seu Instagram também, fala de novo, por favor. É @literaturar, que é a literatura como verbo, né? Literaturar. E pode mandar mensagem ou falo, né? Eu tô no LinkedIn, Andréa Martins, eu sempre falo, quem quiser saber do projeto, fala, porque eu quero ver ele em outros espaços. Ele cabe em escolas de educação infantil, dá pra gente trabalhar de diversas maneiras e com a literatura. A gente tem livros muito potentes, né? De educação infantil, a gente tem o Pequeno Príncipe Preto, que o Rodrigo é, né, um autor assim maravilhoso e trouxe aí uma releitura de uma forma tão interessante e várias outras temáticas, né? A religião, né? Falar com as crianças sobre isso também, para respeitar, porque às vezes a gente ouve, as crianças reproduzem algumas coisas, né? E você fala, caramba, e eles nem sabem, né, o que estão falando. Né? Exatamente. Então, lá eles vão encontrar mais informações, com certeza, do projeto. Era até uma pergunta, assim, que estava aqui na minha cabeça. Como que a gente faz para ajudar esse projeto a crescer? Então, tem a possibilidade, sim, entrando em contato com você para levar para mais lugares. É só procurar ali e conversar pelo canal. Com certeza. A gente fala que o projeto de inclusão e diversidade por meio da literatura. Pode procurar a gente já fez propostas, a ONG Projeto Irapuru fez propostas para empresas, porque dá para trabalhar a literatura dentro das empresas. E você vai abordar esses temas de uma forma leve, de uma forma prazerosa, vai ser bem diferente. Então, em diversos espaços, né? Podem me procurar. E também tem o perfil da ONG Projeto Irapuru para conhecer a ONG. Né? A ONG, ela tem toda uma questão assim que pode ter um apoio, tanto financeiro como de voluntários. Né? Bem importante, né? Quem tiver afim. E para conhecer também, a Dani, que é a diretora da ONG, ela fala... Tem que ir conhecer nossos jovens. Porque eles que, sabe, que fazem a gente... Foram eles que quiseram... Eles dão vida, né, pro projeto acontecer, né? Sem eles não acontece, não. Exatamente, eles são o projeto. E quem tiver interessado no livro, ali pelo Instagram, imagino nada que eu já vi que tem, mas outros lugares, além outros locais. Na Editora Frevo, né? Tem o perfil da Editora Frevo, tem o link para adquirir a Divina Borboleta. A gente quer muito, né? É difícil, né? Vender livro no Brasil. Mas a gente quer muito, principalmente escolas, mas assim, as pessoas que dão a devolutiva do livro, é tão legal. Nossa, é muito, muito lindo. E aí ficar acompanhando, até porque vai ter esse novo, que é uma graça, assim. É uma historinha um outro presente muito aí. Fofa. São os presentes, são os presentes, é isso mesmo.
Então, aproveitando, como ela disse, a devolutiva é super importante. Se você gostou dessa conversa, conversa com a gente pelos comentários. Eu me sinto muito só quando vocês não conversam. Me dê um retorno, fala alguma coisa. Conversem com ela também no Instagram. Essa história foi demais. Não é nem só uma história, é assim, o trabalho que você faz é bárbaro. Muito obrigado. Foi um presente para a gente convite. também. Obrigada, meninas. Muito obrigada, gente. Fica por aqui e se vê no próximo programa.